um estado que leva o nome da mineração no nome, vocês já podem imaginar que o tema da diversificação econômica é um debate recorrente. Até onde um território com tantas riquezas naturais, um perfil um tanto extrativista, pode e deve almejar um futuro diferente, com outros tipos de atividades econômicas que agreguem valor e permitam construir uma estrutura produtiva moderna com tecnologia aplicada e que vá além do extrativismo? Essa e outras perguntas correlatas rondam a história de Minas há muitos séculos. Eu não sou historiador, sou economista, então meu intuito aqui é trazer um pouco do debate sobre esse assunto. O que se repete do passado no presente e quais insights podemos tirar para construir um futuro diferente. Nesse momento, eu estou aprofundando nos últimos vídeos o que aconteceu no século XIX em Minas. E o Roberto Martins, já citado no vídeo sobre a escravidão no século XIX, levantou uma tese no seu livro chamado Crescendo em Silêncio, a incrível economia escravista de Minas Gerais no século XIX. De antemão, já vale uma análise do título do livro, que na verdade foi sua tese de doutorado, já comentei sobre isso aqui no canal. A primeira questão é o que pode ser chamado de incrível nessa dinâmica econômica em Minas no século XIX. Eu já explico. A visão comum, inclusive de historiadores conhecidos como o Francisco Iglesias, é que a mineração do ouro teria entrado em crise no final do século XVIII, culminando numa economia sem rumo e sem um setor que puxasse os demais durante o século XIX. O café, então, teria ocupado esse lugar na segunda metade do século XIX e, mesmo assim, teria sido insuficiente quando comparado com a mineração do ouro, que era o centro da dinâmica econômica de Minas no século XVIII e que tinha fortes conexões com Portugal e com toda a Europa. A tese do Roberto Martins é radicalmente oposta. A partir de dados sobre a escravidão, ele mostra como diversos setores da economia mineira demandaram escravos durante todo o século XIX. A escravidão teria então permeado regiões e setores de Minas, com aumento da importação de escravos, ao invés de uma regressão, como apontavam a maior parte da literatura da historiografia mineira. Bom, eu já adianto que concordo e acho louvável a tese da escravidão, espalhada por todo o Estado, em diversos setores e com uma distribuição em pequenas e médias propriedades, praticamente dentro da maior parte das fazendas e da vida doméstica das famílias mineiras. E isso explica muito do conservadorismo mineiro. Porém, há de se apontar alguns equívocos no meu entendimento sobre a relevância dessa economia escravista no século XIX. Primeiro, vamos aos argumentos do autor. Primeiro, ele mostra que, excetuando o setor cafeeiro, que estava concentrado na zona da Mata Mineira e era de fato voltado para a exportação, o restante da economia mineira era o avesso das chamadas plantations. Isto é, tratava-se de uma economia mineira de abastecimento interno, cujas fazendas produziam para o seu consumo e vendiam o seu excedente para as regiões mais próximas, no máximo para a cidade do Rio de Janeiro. Nesse sentido, as fazendas eram unidades quase que autossuficientes, com produção extremamente diversificada e que realmente eram o centro da vida econômica e social de Minas naquele século. Vale ressaltar que, mesmo no século XVIII, os estabelecimentos eram um misto de mineração e atividade agropecuária. Com o declínio da produção do ouro, de fato, reduziu-se a capacidade de importar, estimulando um processo interno de substituição de importação. Tanto é que no início do século XIX, nenhum item da dieta mineira era importado. A província aqui já era autossuficiente na produção de seus alimentos, tanto é que há uma frase conhecida do Saint-Hilaire que diz o seguinte: se existe alguma região que possa dispensar o resto do mundo, será certamente a província das Minas. Bom, Roberto Martins atesta que o surgimento da lavoura do café no sul de Minas e seu rápido crescimento na segunda metade do século XIX não mudou em nada o caráter não exportador de Minas e o seu perfil de autossuficiência. O café teria então sido um enclave plantacionista exportador, com impacto reduzido no resto da economia da província. A parte não cafeeira compreendia 96% do território de Minas, 79% dos escravos e mais de 80% da população livre, e teria sido responsável por menos de 30% das exportações no período entre 1850 e 1888. Um detalhe importante: quando se fala de importação e exportação aqui, a gente se refere à produção enviada para fora da província de Minas, para as outras províncias do Brasil ou para os outros países.
É claro que havia algo estrutural relativo às exportações, um certo isolamento de Minas devido às deficiências de transporte que de fato dependiam de carro de boi ou de mula. E isso só começa a mudar em 1861 com a inauguração da Estrada União e Indústria e posteriormente com a expansão da rede ferroviária, principalmente para conectar os distritos cafeeiros. E em 1884, a zona cafeeira, que respondia por apenas 4% do território, detinha 55% da extensão ferroviária de Minas. Imaginem então o restante da província. Uma fala do então presidente da Assembleia Provincial de 1883, Antônio Gonçalves Chaves, explica de forma simples a estrutura econômica de Minas naquele momento. Dividida, como sabeis, em duas zonas distintas: a da mata, em que se pratica a grande cultura, e a dos campos, em que se exerce a indústria pastoril e quase exclusivamente a cultura dos cereais. Produzir quase exclusivamente para o consumo é a sorte da pequena lavoura, que predomina na região dos campos. Nossa agricultura, com exceção feita pela produção do café, não passou ainda, em geral, do período que se denomina doméstico. Essa fala também evidencia a baixa integração produtiva entre as regiões de Minas, um grave problema que persiste até hoje. Por isso, e por outros elementos que vamos ainda abordar aqui, falar de fato que havia uma economia incrível no século XIX é passar uma mensagem que uma simples diversificação econômica possibilitaria criar uma dinâmica econômica em Minas com um ciclo virtuoso de crescimento. E isso não ocorreu. Bom, uma outra implicação sobre essa economia era o fato desse sistema de abastecimento interno, onde a maior parte das pessoas produzia de fato para o consumo próprio, e isso dificultava em muito a arrecadação de impostos. Por isso, Minas tinha o mais baixo nível de receitas governamentais per capita entre as províncias brasileiras no final da década de 1880. A província de Minas tinha a maior população naquele momento do Império, porém estava na sétima posição na arrecadação global, abaixo das províncias de São Paulo, Bahia, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E outro dado importante: o café respondeu por 78,3% do valor da pauta de exportações de Minas no período entre 1882 e 1883, sendo o segundo colocado o produto gado, com 10% de participação na pauta de exportação. E abaixo dos dois primeiros produtos, nenhum outro respondeu por mais de 5% da exportação, com grande dispersão ali dos valores. E uma última estatística relevante relativa à questão da diversificação econômica. Enquanto o valor das exportações per capita na zona cafeeira era de 68,8 mil reais, uma média anual ali entre os anos de 1879 e 1882, nas demais regiões de Minas era apenas de 3,8 mil reais per capita. Ou seja, as outras regiões de fato exportavam muito pouco do que produziam. Mesmo assim, o autor chega a dizer o seguinte: a grande variedade da pauta de exportações não é senão o espelho da grande diversidade da economia da província, pois tudo que se exportava era também consumido pelos mineiros. Bom, todos os dados citados estão na tese do autor. Por isso e por outros fatos que eu questiono diretamente se é possível falar em uma economia incrível. Isso passa, no meu entendimento, uma mensagem errada para o leitor. Ter uma diversidade de itens produzidos para o consumo interno não impulsionou as exportações. As exportações estavam, como a gente viu, muito concentradas no café e na zona da Mata Mineira, sem qualquer integração que criasse um ciclo de crescimento em Minas. Ou seja, somente o café não conseguiu gerar demanda suficiente para impulsionar os demais setores e viabilizar o avanço da industrialização em Minas a partir dos excedentes gerados nesse setor primário exportador. E, inclusive, o autor admite que as áreas não plantacionistas não eram produtoras de alimentos para a zona cafeeira. A zona da mata também produzia açúcar, fumo, porcos, gado, queijos e também exportava o excedente do consumo interno. Ou seja, não havia integração produtiva entre as regiões para criar uma dinâmica interna de crescimento, até mesmo porque o sistema de transporte era precário e não permitia, assim, uma especialização regional. Então, o que a gente tem de incrível nessa economia? Bom, e sobre o setor manufatureiro? A gente já viu que alguns autores, como Douglas Lippe, caracterizam o esforço de agregação de valor no século XIX como uma proto-industrialização mineira.
De fato, era um setor simples e pré-industrial, e o próprio Roberto Martins utiliza essas palavras, mas ele deu uma ênfase muito exagerada para a extensa variedade de itens produzidos. E muitos desses produtos eram originados da pecuária e representavam o excedente do consumo local. Havia sim uma manufatura doméstica de panos de Minas, vinda do século XVIII, que se tornou uma das principais atividades manufatureiras do século XIX. Mas isso era algo muito simples e produzida basicamente para o consumo local em Minas. O autor também cita uma enquete realizada entre os anos de 1883 e 1884, na qual todas as fábricas têxteis pesquisadas informaram que os seus produtos eram vendidos na vizinhança imediata ou em outros municípios de Minas. Nesse mesmo momento, foram exportados apenas 3% da produção da província de Minas. Ainda sobre a atividade manufatureira, havia uma grande presença de engenhos em Minas, que era uma atividade muito disseminada em toda a província. Os engenhos não faziam parte da monocultura açucareira, como ocorreu no Nordeste, e também não tinham um viés de produção por eficiência e competitividade, pois a sua produção era consumida localmente e apenas o excedente comercializado. Vale ressaltar que a participação de Minas nas exportações de açúcar do Brasil, naquele momento, não chegava a 1% do total. E, de fato, o objetivo era o abastecimento interno. E mesmo com a modernização dos engenhos com cilindros de ferro, o caráter não exportador da indústria açucareira mineira se manteve intacto. E outra atividade manufatureira era a indústria do ferro, um debate que remonta às discussões dos Inconfidentes em busca de uma maior autonomia de Portugal e que, teriam se beneficiado do conhecimento dos escravos africanos sobre a transformação do minério em ferro. O autor Roberto Martins comenta que no início do século XIX, a fundição de ferro já estava amplamente disseminada no Brasil e em Minas, mesmo com a permanência de restrições legais por parte de Portugal, que durou até 1795. A maior parte das fundições no início do século XIX eram pequenas, mas já em 1810 havia fundições maiores, como a Real Fábrica de Ferro do Morro do Pilar, fundada em Conceição, e a Fábrica de Ferro do Prata, em Congonhas do Campo, e, em 1820, uma fundição criada por Jean de Monlevade, em São Miguel do Piracicaba. Um outro levantamento, também realizado em 1853 entre Ouro Preto e Itabira, constatou a existência de 84 oficinas de fundição de ferro, que produziam de utensílios domésticos a enxadas, machados, facas, cabeças de pilão para mineração, bigornas e peças de engenhos de açúcar. E para o Roberto Martins, a demanda vinha da elevada população mineira. Isso era a fonte principal de demanda para as fundições, muito mais que a demanda das minerações inglesas, que já discutimos aqui no canal. Então, como que podemos caracterizar essa Minas do século XIX? Ao invés de chamá-la de uma incrível economia, eu prefiro as palavras que o próprio Roberto utilizou no livro: uma ilha econômica. Essa economia se comunicava com o restante do Brasil e com o mundo muito mais pela contínua importação de escravos do que pela integração das atividades produtivas na dinâmica econômica do Brasil e do mundo. E, segundo o autor, o monótono padrão de expansão, continuidade estrutural sem reviravoltas na ordem econômica, sem grandes booms ou depressões, levou alguns observadores contemporâneos a enxergar estagnação ou decadência, onde havia apenas permanência. Bom, havia ali um grande contingente populacional. De fato, eram próximos de 3 milhões de pessoas no final do Império, e com baixo padrão de vida, algo que permaneceu assim até o final do século XIX. E nas palavras do viajante Richard Burton, isso fica mais claro. Ele diz o seguinte: não existe pobreza, muito menos miséria. Não existe riqueza, muito menos opulência. E por que então do exagero no tema da diversificação econômica? Bom, entre os economistas das décadas de 1950 a 1980, com ênfase para Simonsen, Celso Furtado, Caio Prado Júnior, alguns autores da Escola da CEPAL e da Escola de Campinas, havia sim uma grande utilização do modelo de ciclos de exportação, pautado numa visão reducionista do Brasil como uma economia agrária exportadora, ou em outras palavras, baseado num modelo com um trinômio clássico da economia brasileira: monocultura,
latifúndio e escravidão. Roberto Martins discorda corretamente, no meu entendimento, que Minas Gerais não podia ser enquadrada nesse modelo de crescimento primário exportador, dizendo que esses economistas desprezaram sistematicamente as atividades não diretamente ligadas às exportações. Eu entendo o ponto dele, e que, de fato, Minas possuía uma história muito peculiar. Era, de fato, um modelo onde a gente tinha a maior população do Império, o maior contingente cativo, e sendo que a escravidão aqui em Minas não se resumia unicamente à escravidão, possuíamos uma economia não vinculada à atividade exportadora e muito mais voltada para o mercado interno e com uma grande diversificação de atividades e produtos. Eu também concordo que havia uma diversificação setorial da economia mineira e uma diversificação interna nas fazendas, nas unidades produtivas, inclusive propriedades que mesclavam desde o século XVIII mineração e agricultura, roças e lavras. Segundo o autor, ele diz o seguinte: a lavra, a roça e o curral nasceram e cresceram juntos. Ok, eu concordo com esse ponto. No entanto, somente essa diversificação não conseguiu criar uma dinâmica de crescimento endógeno capaz de manter a relevância de Minas na economia brasileira e sua conexão com o mundo. Roberto Martins também diz o seguinte: o ouro minguou e a vida seguiu em frente. Seguiu em frente, mas Minas perdeu muita relevância no Brasil. E é isso que ele não aborda na sua tese. E por que, que há, de fato, um peso grande dos economistas brasileiros clássicos na tese desse modelo agrário exportador? Há esse peso porque a exportação, de fato, gerava divisas que, acumuladas, permitiam realizar um processo de substituição de importação e avançar no modelo econômico para uma industrialização. Eram as divisas da exportação de São Paulo que permitiam, de fato, que essa província avançasse num ritmo muito superior ao observado aqui em Minas. E a tese do Roberto não traz nenhuma estatística que permite comparar a evolução de Minas frente às outras províncias em termos econômicos. Mais uma vez, diversificação, no meu entendimento, não significa dinamismo econômico e desenvolvimento. E para deixar isso claro, gostaria de terminar o vídeo citando 3 evidências, todas do final do século XIX e que avançaram durante o século XX. Primeira evidência. Em 1903, houve aqui em Minas o primeiro Congresso Agrícola, Industrial e Comercial, que foi realizado em Belo Horizonte, já sob a presidência do João Pinheiro. Esse evento ele se propôs a criar uma agenda econômica para Minas, com propostas de modernização da produção agrícola, diversificação produtiva e de política mineral, tudo isso com apoio do poder público. Isso significa que havia, de fato, uma percepção clara dos governantes que Minas estava ficando para trás. Uma segunda evidência: Dom Pedro II convida o Henri Gorsex para criar a Escola de Minas de Ouro Preto em 1876, com o objetivo de formar engenheiros para explorar com melhor técnica as reservas minerais do Brasil e assim impulsionar a indústria metalúrgica e a industrialização no país. Havia uma sensação que o Brasil precisava avançar e que somente essas atividades primárias exportadoras e a protoindustrialização existente em Minas seriam insuficientes para um processo de modernização de Minas e do país. E a terceira e última evidência, presente no livro do John Wirth, chamado O Fiel da Balança, Minas na Federação Brasileira, entre 1889 e 1937. Nesse livro, há inúmeras estatísticas comparando Minas com as demais províncias do país. A primeira diz respeito aos valores da produção industrial e agrícola entre 1920 e 1939, onde Minas detinha menos da metade dos valores observados em São Paulo. Minas detinha 1.046 contos correntes contra 2.125 em São Paulo. A segunda estatística é de estradas e caminhões presentes em Minas e em São Paulo entre os anos de 1920 e 1949. Especificamente no ano de 1928, como exemplo, Minas possuía 7.165 quilômetros de estrada e 5.747 caminhões, contra 28.062 quilômetros de estradas e 26.000 caminhões em São Paulo. Então são números bem diferentes que mostram como que São Paulo conseguiu crescer e se desenvolver muito à frente de Minas. E uma última estatística diz respeito à arrecadação, especificamente o indicador renda estadual,
como porcentagem da renda federal. Entre 1891 e 1900, São Paulo respondia por 14,2% da arrecadação nacional, contra apenas 6% de Minas. Ou seja, mesmo com a chamada incrível economia do abastecimento interno, Minas não conseguiu manter a relevância que tinha no século XVIII. E ao longo do século XIX foi sim perdendo relevância para São Paulo, que avançou muito significativamente no processo de industrialização, se tornando a maior economia do Brasil. E cada uma dessas evidências merece, claro, um vídeo à parte. No entanto, fica claro que a tal chamada diversificação da economia mineira no século XIX não foi capaz de manter Minas como centro econômico do Brasil. De fato, a província de Minas perdeu relevância e não encontrou um modelo capaz de gerar um desenvolvimento que articulasse as diversas regiões e acompanhasse o crescimento do Brasil. E a tese do Roberto Martins tem a sua importância, mas ela mirou em uma coisa, na diversificação econômica, e acertou em cheio na escravidão. Muito obrigado pela atenção. Comentários, discordâncias, escrevam aqui embaixo. Um abraço.